Glória a Deus! A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma live sobre casamento, não é, missionário? Paz do Senhor, meus irmãos, a missionária Raquel. Nós estamos hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, né, relacionados ao casamento. Eu estou com muita dificuldade deixa eu só fazer um teste aqui. Dificuldade de entrar ao vivo, porque eu estou em viagem e eu estou com certa dificuldade. Mas nós estamos aqui para divulgar, né, a palavra de Deus como ela é para vocês. Eu creio que essa live vai ser uma bênção. E eu gostaria que vocês compartilhassem com seus amigos para receber a notificação dessa live e que eles venham também ser abençoados, né, como casal, como família. Eu creio que Deus tem muito para nós nessa noite. Não deixe de compartilhar. Nós recebemos vários pedidos de ajuda essa semana e muitas pessoas, né, foram edificadas através da última live, e eu creio que hoje também vai ser uma bênção. Quer falar alguma coisa? Meus irmãos, também o trabalho aqui em Santa Catarina foi uma bênção. Trabalho de rua, né? A gente viu muitas almas sendo alcançadas pelo poder da palavra. E eu creio que toda obra feita em rua, né? Ela tem um efeito não só no momento em que você está ali na rua pregando, mas também depois as pessoas ficam refletindo sobre tudo aquilo que ouviram. Eu tenho muitas experiências assim, de pessoas que passaram por um culto ao ar livre e depois aceitaram a Jesus. Então, o maior objetivo é anunciar a palavra, né? E o efeito da palavra, quem faz é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e uma caiu em pedregal, outra caiu em boa terra, outra caiu entre os espinhos. Mas o que a gente vê? A palavra foi semeada. Então, o nosso objetivo com o projeto Arrependa-se, estou até aqui com a camisa que eu ganhei em Curitiba, do projeto Arrependa-se, é ver as pessoas transformadas pelo poder da palavra. E eu creio que é isso que está acontecendo. E eu creio que muitas vidas estão sendo impactadas, né? Também existem alguns canais que estão pegando esses vídeos e retransmitindo em todo o Brasil. E o que eu acho mais tremendo, mais maravilhoso, é que tem aí uma multidão que está me pedindo áudio. E eles estão colocando agora, vou começar a colocar em caixas de som e vão divulgar na sua cidade também, chamando o povo ao arrependimento. Nós vamos orar por vocês, eu só estou compartilhando aqui com alguns grupos, né? Para que o máximo de pessoas possível seja alcançada por essa live. E eu creio que Deus tem muito para nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu creio que Deus vai alcançar a sua vida e a sua família. Eu gostaria só deixa eu ver um negócio aqui no YouTube. E nós vamos está orando com você e por você aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A live estava travada até agora.
Glória a Deus. Deixa eu orar com vocês aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar e dar início a essa live, e eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Não deixe de compartilhar essa live. Eu vou pedir agora para missionária Raquel fazer essa oração para Deus falar conosco aqui, e eu creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, nós queremos te glorificar, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, por tua bondade, por tua graça e misericórdia que nos alcançou nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de, através desse meio de comunicação, poder entrar dentro deste lar, dentro desta casa, trazendo uma palavra, Senhor, de direção para essas pessoas, para o seu matrimônio, para a sua casa e para a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso coração para recebermos a tua palavra. Dá-nos entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor quer que compreendemos nessa noite, que entendemos nessa noite, das necessidades que precisam ser mudadas e restauradas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Ó Deus, ser conosco mais uma vez nessa noite. Ministra aos nossos corações a tua palavra e fala com cada um, Senhor, que neste momento está na sua casa assistindo essa live, também orando, pedindo a ti, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre tempo de qualidade. Hoje vai ser uma bênção, né? Porque essa é a linguagem de amor da missionária Raquel. Então vai ser uma bênção. E antes de entrar, eu gostaria de falar que na próxima semana eu vou estar com um psicólogo, né? O psicólogo Ivan. E eu vou tentar também marcar uma live com uma psicóloga de Curitiba. Eu estive na casa dela, eu vou conversar com ela. Por quê? Com ela eu vou falar sobre o condicionamento mental dessa quarentena. E com o psicólogo Ivan, que é um pastor de igreja, eu vou falar sobre a imunidade sendo totalmente afetada por causa dessa quarentena. Serão duas lives de suma importância para você abrir ainda mais a sua visão. Veja que as notícias que nós estamos recebendo essa semana, elas são destruidoras, né? Uma é deste vírus da Índia, que está matando já, e outra é da segunda onda desta pandemia, que os Estados Unidos já relataram que se houver a segunda onda, o PIB vai reduzir 12%. Então eu vi o noticiário da França também, que está assustador, a recessão na França. Então, e hoje também, né, eu vi a entrevista do Bolsonaro com o Paulo Guedes e com um líder de indústria, de empresa, dizendo que se o Brasil ficar parado mais 30 dias, vai faltar alimento nos supermercados. Então, aí veio agora a nova ideia do Black, de fechar tudo mesmo. O Nordeste começou a fechar, existem cidades já estão em lockdown, né? Totalmente fechadas. Queridos, nós estamos caminhando para uma redução populacional, para o apocalipse. E nós, como igreja, você que está alerta através de toda a live que nós estamos fazendo, eu tenho dito isso, querido, é tempo de orar. Tem muitas pessoas que nos seguem que não conseguem orar. É bom você sair um pouco de Facebook, de YouTube, de WhatsApp e dobrar o teu joelho e orar. Porque é tempo de entrar em comunhão com o céu, porque as dores vão se multiplicar daqui para frente. Então nós precisamos estar em comunhão com o céu. E uma das áreas que está sendo afetada, né, por essa pandemia são os casamentos. Por quê?
Porque o marido saiu o dia todo, a mulher o dia todo, alguns ainda estão aí dentro de casa na quarentena, os filhos estudavam, trabalhavam ou faziam curso, e agora vem esse confinamento obrigatório, que em vez de unir as famílias, está destruindo as famílias, porque ninguém se reconhece mais dentro de casa. Então, é muito importante você prestar atenção em tudo que vai ser falado nessa live, para você pensar, refletir e mudar como marido ou como esposa. Eu vou deixar agora a missionária falar e depois eu vou voltar falando novamente com vocês. Pode falar. Pai do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a segunda linguagem de amor, né? Falamos sobre a primeira linguagem de amor, quinta-feira passada, sobre palavras de afirmação. E hoje vamos dar continuidade, né, ao ensino para casais sobre a segunda linguagem de amor. Segundo alguns psicólogos, eles concluíram que em toda a nossa existência humana existe na nossa natureza uma necessidade que clama, nós temos a necessidade de sermos amados, de nos sentirmos amados por alguém, de nos sentirmos amados por outra pessoa. É por isso que o confinamento é considerado como uma punição cruel ou como uma das maiores punições. Quando nós olhamos para o sistema carcerário, como eles punem a rebeldia de um preso, por exemplo, se ele faz algo errado, ou se drogas é transportado, ou o uso de algo proibido dentro do sistema carcerário, a punição deles é o confinamento desse preso. Ele vai para uma solitária, ou então vai ser proibido as visitas de familiares desse preso. Por isso, o confinamento ele é considerado uma das maiores punições. Por que isso? Porque, segundo os psicólogos, todo ser humano, existe algo na nossa natureza humana que clama por uma necessidade de ser amado, de se sentir amado por outra pessoa. Por isso que também no âmbito da nossa existência nós sentimos a necessidade da intimidade e também de sermos amados por alguém e de amar alguém. Quando eu olho para isso, eu vejo quão grande, necessário e urgente é conhecermos a linguagem de amor do nosso cônjuge. Conhecermos a linguagem de amor do nosso marido ou da nossa esposa, de sabermos de que forma ele entende que eu amo ele, de sabermos se a forma com que eu demonstro o amor que sinto por ele está sendo recebida e entendida por ele, porque do contrário, todo o esforço que nós fazemos é em vão. Falamos sobre isso semana passada. Por isso, é muito necessário você entender de que forma o teu marido ou a tua esposa entende que você o ama e ele recebe esse amor porque você conhece a linguagem de amor dele. Porque do contrário, se o teu marido não entende, tua esposa não entende, todo o teu esforço é em vão. E aí nós olhamos para a vida dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher que acha que não é amado, que se sente que não é amado, e vemos um sofrimento muito grande, uma solidão interna que ele carrega dentro de si, porque ele vive em um confinamento dentro dele, porque ele existe dentro dele pela natureza dele ou dela, do ser humano, de se sentir amado, e ele sente que ele não é amado, que ele não é querido, porque simplesmente todo esforço que você está fazendo está sendo em vão, porque você não conhece a linguagem de amor do seu marido e da sua mulher. Eu acho isso de suma importância nós entendermos. E semana passada nós falamos sobre palavras de afirmação. Não quero repetir nada do que foi falado semana passada, mas eu sei que existem pessoas que estão entrando nessa live hoje, estão acompanhando hoje e que pegaram só um pouquinho do de semana passada ou um pedacinho e não entenderam bem. Então, quero fazer só uma pequena reprise ou um pequeno exemplo
para que você possa entender bem rapidamente para voltarmos para o que nós queremos falar hoje. Existe uma história de um casal chamado Jackson e Alice. Alice, ela é uma mulher que ela é uma jornalista, fez faculdade de jornalismo, mas se identificou muito com a escrita, o desejo dela de ser escritora. Mas ela já estava no finalzinho da sua faculdade, se formando em jornalismo, não dava tempo de abrir mão para uma outra faculdade. Com isso também veio os filhos do seu casamento, né? Então a Alice se formou em jornalismo, mas ela escreveu vários artigos, vários artigos que ela escrevia, tinha desejo de escrever, e mandou para algumas redações. E no primeiro artigo que ela escreveu e mandou para uma redação, ela recebeu uma carta de negação, não aceitaram o artigo que ela escreveu. Então Alice resolveu simplesmente não escrever mais, não mandar mais para nenhuma outra redação os seus artigos. Então o seu marido também foi um homem que, logo quando se casou, não fazia muita questão de conhecer sobre o que a tua mulher escrevia ou de entender qual era realmente a sua necessidade básica. Ele estava muito preocupado com o seu trabalho, ele estava muito preocupado com a sua carreira profissional, ele tinha um desejo muito grande de ser promovido aonde ele trabalhava, então ele não se preocupou muito com isso. E agora, depois que seus filhos já estão grandes e ele já havia crescido profissionalmente, ele começou a observar que Alice não estava feliz com as suas conquistas e com as suas realizações. Ele começou a observar que a felicidade de Alice estava no relacionamento e não nas conquistas. Então, simplesmente de uma forma bem natural, um belo dia ele em sua casa, ele pegou um artigo que ela havia escrito e começou a ler esse artigo. Ele ficou tão maravilhado e tão impressionado com o artigo que ele leu, que ele resolveu ir até ela. Ela estava na sala lendo um livro e ele chegou para ela e disse: me desculpe interromper sua leitura, mas eu preciso te dizer algo muito importante. Ela ficou curiosa e ele falou da maravilha que foi o artigo em que ela escreveu, e ele disse para ela: aproveite o seu feriado, porque você precisa escrever, você precisa publicar todos esses artigos que você escreveu. Você é uma excelente escritora. Você escreve muito bem. Eu consigo enxergar com clareza tudo que você escreve. É como se ele dissesse: eu viajo nas suas escritas, eu consigo entender e eu consigo visualizar tudo que você escreve no teu artigo. Você é uma excelente escritora. E aí ela ficou parada, extasiada com as palavras do seu marido. E após ele se retirar da sala, é claro que ela não conseguiu voltar à leitura do livro. Então ela fecha o livro e ela diz que ela viajou em seus pensamentos por mais ou menos uma meia hora. Então o marido da Alice descobriu a linguagem de amor dela. Talvez desde quando se casaram, naquele momento, ela se sentiu amada. Porque a linguagem de amor de Alice era palavras de afirmação. E ainda bem que ele acordou a tempo, porque depois que ele falou isso, ela pegou todos os seus artigos e resolveu encaminhar para outra redação. Os artigos foram aprovados e, por fim, Alice se tornou a escritora de um belo livro. E isso tudo por quê? Por causa das palavras encorajadoras do seu marido. Porque o seu marido se despertou dentro do seu casamento para aquilo que lhe fazia feliz, para aquilo que lhe fazia realizada. Ele se despertou para qual era a forma em que Alice se sentia amada. Interessante, né? Parece assim algo tão simples, mas mudou a história da vida de Alice. Fez da Alice uma escritora de um livro e o seu primeiro fã foi o seu marido, porque ficou apaixonado com os seus artigos. Quando eu olho para isso, eu vou lá para a palavra do Senhor em Provérbios, que ele vai dizer em Provérbios que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Muitos casais desconhecem o tremendo poder
da palavra de afirmação. Pastor Carlos, na live passada, citou muitos exemplos esclarecedores e muito importantes sobre a palavra de afirmação. Quando eu olho para Provérbios também, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: o coração ambicioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Por que Salomão estava dizendo isso? Porque Salomão enxergou o poder da palavra. O poder da palavra o poder da palavra em que elogia, em que reconhece, o poder da palavra bondosa, o poder da palavra de apreações que nós fazemos ao nosso cônjuge, né? Mas hoje nós vamos falar sobre tempo de qualidade. Eu acho tremendo falar sobre isso, porque é uma linguagem de amor que eu também me identifico muito. Eu acho isso tremendo, nós falamos sobre tempo de qualidade. Eu só quero dar um exemplo aqui sobre tempo de qualidade e depois o pastor Carlos vai entrar falando a respeito do tempo de qualidade. Certa vez, Beth declarou a um terapeuta familiar, gostaria de contar essa história para vocês. Ela disse: Bill é um bom provedor, mas Bill não tem tempo para mim. De que adianta ter todas as coisas, bens materiais, já que ele era um bom provedor, se ele não tem tempo para mim? Quando ela entra no consultório de um terapeuta familiar, ela entra elogiando o teu marido, e aí eu enxergo duas linguagens de amor nessa mulher. Primeiro, palavra de afirmação, ela começa elogiando o teu marido. Ele é um bom provedor, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um marido esforçado. Mas aí ela vai dizer: mas de que adianta todas as suas conquistas de um belo carro, uma bela casa, de tudo que eles tinham, se eu não posso usufruir com o meu marido? Se eu usufruo de tudo isso sozinha, por quê? Porque ele não tem tempo para mim. Então, a linguagem de amor de Beth fica clara nesse momento, que ela faz a questão da presença do seu marido com ela. Ela faz questão de usufruir dos bens materiais que adquiriram, de momentos bons, de lugares diferentes que a condição financeira podia proporcionar para os dois. Ela faz questão que seja com ele, porque ela tem uma linguagem de amor chamada tempo de qualidade. E nós precisamos enxergar isso sobre tempo de qualidade. Ao usar a expressão tempo de qualidade, refere-se a dar uma atenção completa ao nosso cônjuge. Refere-se você dar uma atenção completa ao seu marido e à sua esposa. E agora o pastor Carlos vai entrar falando um pouquinho mais sobre o tempo de qualidade. Hoje é uma aula assim, é um assunto desafiador para mim, porque a linguagem de amor da missionária Raquel é tempo de qualidade. Então, o que a gente tem na cabeça? Muitas das vezes o homem, né, ou a mulher também, acha que trabalhar, colocar comida dentro de casa é tudo. Como é o caso da Beth, que ela acabou de falar aqui, que não adianta nada ter carro bom, casa boa, se eu não usufruo isso com a pessoa que eu amo, se eu usufruo isso sozinho. Então hoje, em todas as áreas, até a gente vai entrar aqui, se Jesus não voltar, né, falando sobre a linguagem de amor das crianças também, né? Porque muitas das vezes o pai, vamos pegar um âmbito familiar, né? E isso aqui é muito interessante. Tem uma irmã aqui, eu não vou citar o nome dela, mas ela está aí no comentário, ela falou: meu marido não me ama porque não me dá atenção. Qual é a linguagem de amor dessa irmã? Tempo de qualidade, né? Ele trabalha, fica no celular o tempo todo, vendo vídeo no celular e não me dá atenção. Então, só de um marido dessa irmã, muitas das vezes, largar tudo que ele fazer, sentar na frente dela e dizer, olhar no olho e falar: meu tempo é todo seu, é uma das maiores declarações de amor que essa mulher vai receber, essa irmã que está aqui na live. Então, o que acontece? A missionária, por ser uma das linguagens de amor dela, se eu tiver no celular e ela falando comigo,
para ela não é tempo de qualidade. Então eu tenho que desligar o celular, eu tenho que me desligar de tudo e parar tudo que eu estou fazendo para dedicar o meu tempo totalmente a ela. E eu confesso para vocês que esses dias tá difícil, né, amor? Tá difícil. Porque tanto eu como ela estamos resolvendo problemas de muita gente, e a gente veio para cá, para casa da minha irmã fazer essa live, e a gente veio dando risada. Por quê? Quando a linguagem de amor é o tempo de qualidade, a pessoa, ela muitas das vezes não quer dinheiro, não quer bens, não quer nada. Ela só quer que a pessoa amada esteja dando total atenção a ela. Então, essa atenção é em tudo. Então, veja bem, a mulher saiu de casa, para os maridos, se tiver algum marido me ouvindo aí, a mulher saiu de casa para ir no cabeleireiro, vamos supor. Quando ela voltar, marido, você tem que pegar o teu ouvido, se desligar e sentar e ouvir o que ela tem para falar. Porque só de a mulher sair de casa e voltar, a percepção dela de todos os ambientes que ela foi ativada. E ela tem assunto em tudo que ela foi para falar. E se você não parar para ouvir o que ela tem para dizer com o que aconteceu no cabeleireiro, na padaria, no trabalho, ela vai ficar chateada porque você não quer ouvir o que ela tem para te dizer. Olha só, parece algo simples, mas muitas das vezes para um homem ou para uma mulher se desligar de tudo que está fazendo, parar tudo e dar atenção para o cônjuge, parece um pesadelo. Existem casais que vivem hoje de aparência por isso, porque a mulher quer atenção, o homem não dá. Então ela vai procurar a atenção, a carência dela em outro lugar. E que bom que seja, muitas das vezes, em atividade, em outras coisas, para não achar outro homem que dê a atenção que ela está merecendo. E muitas vezes o que acontece quando nós aconselhamos casais, o que um homem, o marido não está fazendo com a mulher, ou a mulher não está fazendo com um homem, alguém vai fazer. Porque é uma brecha que dá legalidade para o diabo agir. Então, muitas das vezes, quando nós não dedicamos o nosso tempo à nossa esposa, aos nossos filhos, ao nosso marido, isso se torna uma brecha para que o inimigo venha e comece a colocar coisas na cabeça, na mente, tanto do homem como da mulher, para a destruição de um casamento. Então, hoje, nós estamos vivendo num momento de uma correria tão grande, e isso daqui tem destruído casamentos. Você dá mais atenção para o teu celular, para os teus amigos, para os grupos do WhatsApp, do que para teu cônjuge, pode destruir o teu casamento. E não só destruir o casamento, como também pode destruir os filhos. Porque essa ideia, né, do capitalismo, do ter, é que o pai muitas das vezes trabalha muito, não dá a atenção necessária para os filhos e começa a comprar videogame bom, começa a comprar computador bom, começa a comprar tudo de bom para o filho, e ele acha que isso vai compensar, né? O que a ausência dele, o abraço dele, o afeto dele, a risada dele, filho, eu te amo, você é importante para mim, vamos jogar bola, vamos brincar. Hoje eu fui pescar com os meus filhos, foi engraçado. Foi engraçado. Por quê? Porque é tempo que nós tiramos que isso não sai da mente dos nossos filhos. Então, queridos, por mais que a tua vida seja uma correria, você precisa dar atenção para a pessoa que está do teu lado. Precisa dar atenção. Porque se você não der atenção para a pessoa que está do teu lado, alguém pode dar.
alguém pode achar a brecha que você está abrindo, e alguém pode dar atenção que o teu cônjuge merece. Então é algo muito simples, mas eu vou dizer para vocês que é algo muito espiritual. Então hoje as pessoas estão convivendo dentro da mesma casa e se degladiando, muitas das vezes, por não parar e não dar atenção para o seu cônjuge. Não é assim? Quer falar? Nós estamos aqui, tem pessoas aqui dizendo blá, 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 blá. Só mulher que tem que ter atenção. O homem aonde fica? É o que eu estou falando aqui. Muitas das vezes não é só. Muitas das vezes a linguagem do homem o tempo de qualidade. Então, por isso que todo casal precisa achar um momento dos dois. Por mais que a vida esteja corrida, por mais que esteja filhos, escuta isso aqui, mulheres e homens. A mulher, muitas das vezes, depois que tem um filho, a atenção dela é só para as crianças e esquece que tem um marido. E é bom nós entendermos que os filhos vão crescer e vão embora de casa. Quem é que vai ficar com você até o final da tua vida? É o teu marido ou a tua esposa, porque teus filhos vão embora. Apesar que tem pais com filho marmanjo de 18, 20 anos que chama de neném ainda. Mas os teus filhos vão embora e quem vai ficar do teu lado é o teu cônjuge. Então tem mulheres que em vez de dar atenção para o marido, ela dá mais atenção para os filhos. E como também existe maridos que em vez de dar atenção para a mulher, dá mais atenção para os filhos. Existe uma história de uma mulher que estava desesperada. Ela foi procurar ajuda, dizendo, eu vou me separar do meu marido. Porque eu peço as coisas para ele e ele não faz. Agora, a minha filha, qualquer coisa que a minha filha peça para ele, ele sai correndo e faz. A minha filha é mais importante para ele do que eu. E isso pode acontecer também com a mulher, né? De dar muita atenção para as crianças e esquecer do marido. Muita atenção para as suas atividades e se esquecer do marido. Então, essa falta de tempo... A Raquel sempre fala uma coisa. O que é falta de tempo? Não existe falta de tempo. Eu ouvi um grande empresário uma vez dizer que não existe falta de tempo, não existe a palavra eu não tenho tempo. Existe falta de organização. E eu cobro muito isso lá em casa, não só do pastor Cássio, que ele tem uma vida muito corrida, mas também ensinar os meus filhos já assim. Porque se você trabalha fora e você sabe que você precisa estar na empresa 8 horas, o que você vai fazer? Você vai se organizar. De que forma? Deixar o seu uniforme separado para você ganhar tempo pela manhã quando você levantar, deixar a sua bolsa pronta ou arrumada, porque você sabe que 8 horas você precisa bater o seu cartão no seu serviço. E assim deveria ser para toda a nossa vida e tudo quanto nós formos fazer. Sermos organizados. Eu preciso ter um horário que eu vou acordar cedo para me fazer o meu devocional, um horário que eu vou acordar cedo porque eu preciso colocar as crianças para a escola, um horário para me acordar cedo para eu poder me dedicar um tempo a mim, um horário para eu acordar cedo para eu poder me dedicar um tempo a um estudo. Tudo se chama organização e não a questão de eu não tenho tempo. Então não existe a palavra... Não tenho tempo. E parece complicado. Mas o que é o tempo? É a prioridade que você dá. Então, quando você diz que não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para o seu marido, não tem tempo para os seus filhos, é porque eles não são prioridade para você. As pessoas lá fora, por isso que essa linguagem de amor ela é muito forte. Então, quando você não dá tempo de qualidade para o marido, para a esposa, para os filhos, o que você está dizendo? Que o teu celular é mais importante, que os teus amigos é mais importante, que o teu trabalho é mais importante, que tudo, que a igreja, escuta isso aqui, a igreja também é muito forte isso aqui, é mais importante.
Então, muitas das vezes, tudo é mais importante do que a tua esposa, do que teu marido, do que teus filhos. Principalmente quem é obreiro de igreja. Eu confesso para vocês que eu já trabalhei em igreja em todas as áreas. Todas as áreas. Já fui líder de criança, de adolescente, de mocidade, de evangelismo, de missão, de casa. Tudo que você possa imaginar dentro de uma igreja, o pastor Carlos já fez. Tudo. Já fui pastor de igreja. E o que acontece? Eu fazia parte de uma igreja que tinha muita reunião. Eu já cheguei a participar no mês de mais de 20 reuniões. E eu cheguei numa conclusão. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei de reunião de igreja? Que fala muito e ninguém resolve nada. E eu comecei a parar e pensar, eu estou deixando a minha família em casa para falar e não resolverem nada. Por quê? Ou fala e faz, porque ficar falando é perca do quê? De tempo. Eu poderia estar dando atenção para os meus filhos, poderia estar dando atenção para minha esposa, e eu estou perdendo tempo com reuniões religiosas. Reuniões, não estou dizendo de culto, reuniões. Então, muitas das vezes, tem pessoas que na obra de Deus quer abraçar o mundo. E muitas das vezes não faz nada certo. Se você pegasse um cargo na igreja e fizesse bem feito, você iria se dar muito bem. Por quê? Porque você ia ter tempo. Então, a obra de Deus, é bom você entender, marido e esposa que está me ouvindo, ela é uma sanguessuga. A obra de Deus, quanto mais você se doar a ela, mais ela vai te sugar. E muitas das vezes você vai sugar a tua espiritualidade, vai sugar a tua família, vai sugar a tua vida com Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem tempo com Deus. Olha que coisa perigosa. Não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de jejuar, não tem tempo com a família e está fazendo a obra de Deus. Sabe o que é isso? É uma árvore sem raiz. Cresce muito para cima, mas quando o vendaval vir, por não ter raiz, o vento destrói a árvore. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós não estamos tendo tempo porque nós somos desorganizados e não estamos dando prioridade para o que é essencial. E querido, antes da tua igreja vem a tua família. Primeiro é Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja, sistema religioso. A família está abaixo de Deus. A tua prioridade é Deus. Segunda prioridade é a tua família, terceira prioridade é o trabalho e quarta prioridade é o sistema religioso. Só que o que está acontecendo? As pessoas começam a se envolver com o sistema religioso e ficam presos no sistema religioso e se esquece que tem família e se esquece da sua vida com Deus. E o que eu vou repetir, porque isso aqui é muito forte, é como uma árvore que cresce para cima, fica muito bonito e visível, mas não tem raiz. E quando não tem raiz, o vendaval vem e destrói tudo. Quantos homens e mulheres de Deus que perderam as suas famílias fazendo a obra de Deus? Nós conhecemos, é muito, né? É muito pastor, muito missionário, muito pregador, que saía de casa, né? As últimas viagens que eu fiz, eu não estava aguentando ficar uma semana fora de casa. Então, muitas das vezes, pelo afã de ser um pregador famoso, pelo afã de ser um cantor famoso, pelo afã de querer aparecer, se desliga da família e de Deus. E quando vem o vento, não suporta, destrói. Então, queridos, essa questão de tempo de qualidade, nós temos que priorizar o nosso tempo para Deus, para a nossa família, para o trabalho, para a igreja, e saber que se nós formos organizados, nós vamos ter bons resultados. Bons resultados. Então, nós estamos assim vivendo um tempo em que as pessoas estão... dá uma lida em algumas perguntas que estão vindo aí. As pessoas estão muito atarefadas e não estão priorizando o que é real.
O que é real, pastor? O real é a tua família. O real é a tua vida com Deus. Priorize isso, meu irmão. Por quê? Porque se o meu casamento não for bem, a minha vida com Deus não vai bem. Se a minha vida familiar não vai bem, se eu não, por exemplo, tem muita gente que sai de casa e não tem vontade de voltar para dentro de casa. Por quê? Porque é só briga, é só desentendimento, as coisas não estão dando certo. E então o que está faltando? Está faltando Deus. Está faltando a presença de Deus, está faltando você priorizar o teu tempo com Deus e o teu tempo com a família. Tempo de qualidade espiritual, né? Também. É também uma realidade nisso. Por exemplo, nós não cobramos tempo de qualidade no relacionamento, mas você tem que olhar também para a sua vida espiritual e ver se você está tendo tempo de qualidade. Qual é o tempo de qualidade, por exemplo? Você vai se reunir com a tua esposa, senta e escolhe um filme, vamos assistir um filme família. Eu observo isso muito lá em casa, nós vamos estudar sobre linguagem de amor de criança. Se nós sentarmos para assistir um filme com os nossos filhos, vamos escolher um filme para toda a família, vamos assistir. O Pedro, ele não consegue, meu filho de 8 anos, assistir um filme enquanto o pai dele estiver com o celular na mão. Ele precisa desligar o celular ou colocar no modo avião, porque ainda comentei com meu esposo, o Pedro, se existe linguagem de amor para criança, a do Pedro é tempo de qualidade. Porque ele quer que o pai preste atenção no filme que está vendo. Ele quer acompanhar o filme juntamente com o pai. E quando nós trazemos também para o mundo espiritual, existe uma grande necessidade de tempo de qualidade espiritual. Se você precisa aprender a linguagem de amor do seu cônjuge e entende que é o tempo de qualidade para vocês viver bem, tempo de qualidade também é uma linguagem espiritual. Por quê? Porque nós, principalmente para pregadores e líderes, você sai para poder pregar, você viaja para ministrar, você está no campo fazendo a obra, mas você não consegue ter um tempo de qualidade, ou seja, dobrar o seu joelho e fazer uma oração com qualidade, uma oração em que você doa o seu tempo para estar ali, não só pedindo, mas também agradecendo a Deus. Então, quando nós olhamos para toda a nossa vida, de um modo geral, a necessidade de um tempo de qualidade e de uma organização para esse tempo de qualidade, ela vale para tudo, no âmbito espiritual e no âmbito também conjugal, para nós termos uma vida equilibrada, como a nossa irmã Fabiane está comentando aí na live, equilíbrio, e é essa a palavra, equilíbrio espiritual, equilíbrio familiar, tudo tem que andar de mãos dadas num conjunto. Aí a irmã está perguntando que quando só a mulher é crente, o marido e os filhos não são crentes. Então vamos lá pela Bíblia, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então muitas das vezes abrir mão de coisas não é pecado, porque você pode ganhar a sua família com as suas atitudes. Então, por mais que possa conviver nesse âmbito, que para você possa ser tudo ser pecado, que o filho faz, o que o marido faz, o que a filha faz, mas eles são a sua família. Eles são a sua família. Eu vi um caso essa semana de uma mulher que ela é amigada, quer se casar e o marido não quer. Aí ela falou para mim, pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém por mim, eu só tenho ele. Mas eu estou a um ponto com Cristo, olha o que ela falou, eu estou num nível com Cristo que se for necessário eu vou morar na rua, mas eu quero ir morar no céu, porque eu não quero viver do jeito que eu estou com ele, eu quero me casar. Mas ele não quer casar comigo de jeito nenhum. Por que ele não quer casar? Por causa daquela tese que se casar no papel separa. Isso é uma tese. Isso é uma lenda também. Isso é uma lenda no Brasil, que se casar no papel você separar. Porque quem vive amigado, vive bem, quando se casa no papel, se separa. Aí eu falei para minha irmã, a irmã não tem ninguém para irmã. A irmã está há 5 anos com este homem, 5 anos, já é uma família. Porque casamento diante de Deus é relação sexual. O papel só afirma aquilo que vai ser feito. A execução de um casamento, como é que eu me torno uma só carne com ela, é na intimidade, não é no papel.
A aliança que é confirmada diante de um pastor, de um juiz com testemunhas, ela é importante, ela é necessária. E eu falei para ela, você acha que Deus vai te punir porque teu marido não quer se casar com você? Porque você, diante de Deus, já é uma família. E até diante da lei é uma família. Eu falei, você quer Deus, você quer o céu e você quer se casar. Ele que não quer. Então, não abra mão do teu casamento. Porque Deus pode fazer uma obra aí. E este homem, se você abandonar ele por causa da religião, talvez ele nunca vai conhecer a Deus e vai odiar ainda mais a igreja e os crentes pela atitude que você vai tomar. Então nós precisamos ter muito cuidado, meu irmão. Por quê? Porque existe muitas famílias sendo destruídas. Outra questão que eu tive foi de uma irmã que voltou aí para Jesus numa live. Ela comentou que não estava querendo ter relação com o marido, porque ela voltou para Jesus e só ia ter relacionamento depois que casasse. Imagina, mais de 20 anos casada. Então o que acontece? Olha a brecha. Agora eu me converti, não quero ter relação porque eu estou crente. 20 anos é casamento e é família. E o marido dela, por causa da pandemia, o cartão da aberto, falou, vamos nos casar. Agora olha só a conversa, olha que coisa tremenda. Ela voltou para Jesus, falou para ele, não vou mais ter relação com você porque eu quero me casar. E ele chegou para ela e abriu o coração. Ele falou para ela, sabe por que eu nunca me casei com você? Porque eu nunca tive condições de fazer um casamento que você merece. Sabe o que foi isso? Uma declaração de amor para ela. Porque ele queria ter dinheiro para casar. E eu falei, minha irmã, não abre brecha. Por quê? Porque se ela não ter relação com ele, ela vai lançar ele porque ele tem desejo sexual e estava procurando ela. Então, eu falei, nós falamos, né? Eu falei o seguinte, minha irmã, ele quer casar e a irmã quer casar. A hora que abrir o cartório, sai correndo e vai casar no cartório. Mas não dê brecha para o diabo destruir teu casamento por causa da religião. Então, eu não estou dizendo aqui que o papel não é necessário. Entenda isso daqui. Eu estou dizendo que muitas das vezes o casal está lá 20 anos junto. E o que eu acho interessante é que dentro do sistema religioso, a mulher, por ser amigada, não pode cantar no ciclo de oração para participar de nada. Mas se ela dizimar e ofertar, o dízimo e a oferta é aceito. Porque o dízimo e a oferta é aceito e ela não pode cantar em conjunto por ser amigada. Então, eu não estou falando de batismo em água, estou dizendo de participar muitas das vezes da religião. Isso são conceitos religiosos. Por quê? Porque se ela não pode cantar, o dízimo e a oferta dela também não deveria ser aceito. Vocês estão entendendo? Então, o que é isso? Religião, meu irmão. A religião, muitas das vezes, em vez de unir casais e levar casais a Deus, muitas das vezes destrói um casamento. Então, o que eu posso fazer, pastor? Por só eu ser crente e meu marido não é, meu filho não é. Dê atenção que eles mereçam, honra o seu marido como esposa, abençoe seu filho, porque é a família que Deus te deu. Tem muita gente que desejaria ter a família que você tem e não consegue agora. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes a mente é formada dentro de um conceito religioso, né? Ah, mas o pastor tá querendo me dar um cargo. Tem uma mulher que não consulta o marido e marido que não consulta a mulher porque quer o cargo. E muitas das vezes, por não ter concordância, o que a Bíblia diz? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. O que falta daí? É o tempo de qualidade e a comunicação entre marido e mulher. Querido, existe uma história, né, sobre essa questão do tempo e qualidade. Por que Eva comeu do fruto proibido? Aí vem a outra história. Aonde estava Adão quando a serpente veio dialogar com Eva? Então vamos colocar aí que Adão não estava dando tempo de qualidade que a Eva merecia e ela deu crédito e ouvido à serpente e comeu do fruto. E trouxe o pecado para o mundo.
Querido, cerque a sua esposa, cerque seu marido, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus, meus irmãos, pela esposa que eu tenho, porque tudo que eu faço parece louco. Por exemplo, essa semana nós entramos em mais uma rádio no Rio Grande do Sul. Se fosse uma mulher pelo óleo natural, ia dizer que eu era um louco, mas ela falou, não faz porque é para a obra de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos em prol do reino é em concordância, né? Eu não tenho nada escondido dela, ela não tem nada escondido meu, e tudo que nós fazemos debaixo de uma concordância, porque é bíblico, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então a concordância, ela vem através de diálogo e de tempo. Então muitas das vezes, o que tua mulher precisa, o que teu marido precisa, é de atenção. Eu não sei quanto tempo faz que você não para tudo que você está fazendo para dar atenção para sua família. Hoje eu recebi um testemunho, agora à tarde, de um irmão que falou, pastor, eu ouvi a sua última mensagem e eu peguei e fiz um púlpito em casa, um púlpito. E nesse púlpito eu fiz um culto doméstico com a minha família. Aí ele testemunhou para mim, pastor, foi tremendo o que Deus fez aqui neste culto doméstico. Então sabe o que é isso, meu irmão? O que ele fez? Ele parou tudo que ele estava fazendo e ele viu a necessidade de buscar a Deus dentro da sua casa. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta live, pare um pouco do que você está fazendo e dê atenção para o teu marido. Pastor, mas ele só fica no celular e não dá atenção para mim. Eu sempre digo isso, que a mulher, ela consegue tudo o que ela quer. Então você pode parar o que você está fazendo, ir até ele e fazer ele enxergar você. E a mesma coisa, o marido. Enxerga a mulher tem necessidade de falar, a mulher ela tem necessidade de se comunicar, ela tem necessidade que você dê atenção para ela. Muitas das vezes só o que a sua mulher é que você pare um pouco o que você está fazendo e que você olhe para ela e diz, eu vou dar todo o meu tempo para você, e isso vai mudar o teu relacionamento. Amém? A missionária foi beber água aqui. E eu quero falar com vocês que na próxima quinta-feira nós vamos continuar essa live, né? Continuar essa live. E eu creio que Deus tem muito para nós. Então nós já falamos sobre a palavra de afirmação, que uma palavra, veja o texto que a missionária leu, né? A morte e a vida está no poder da língua. E nós falamos hoje sobre a questão do tempo de qualidade. Dê tempo para a pessoa que está do teu lado, principalmente dê tempo para os seus filhos, dê tempo para a sua família e tenha um tempo de qualidade com Deus. Tire esse momento com Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, terça-feira nós vamos estar no Rio de Janeiro com o projeto Arrependa-se, da camiseta aqui, ó. Terça-feira nós vamos estar no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, na Praça Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. Nós vamos caminhar pelo centro do Rio anunciando o arrependimento. E no dia 19 e 20 nós vamos estar em Goiânia e Brasília. Eu preciso da ajuda de vocês, da oração de vocês, para que esse projeto que nasceu no coração de Deus alcance a liderança religiosa do Brasil e alcance muitas almas para Cristo, porque é tempo de arrependimento, é tempo de dobrar os nossos joelhos e clamar pela misericórdia do Senhor. Também quero divulgar para vocês que todo dia 10, meu irmão, e dia 20 eu tenho um desafio gigantesco para cumprir, e é através da sua vida, da sua ajuda, da sua oferta que esse trabalho tem dado certo.
Então não deixe de nos ajudar se você puder, se não for te fazer falta, se não for te gerar sacrifício. O que Deus tocar no seu coração, faça. As contas estão aí na descrição. Nós precisamos da sua ajuda. E também está aí embaixo, né, o meu telefone, o telefone da Raquel. O que vocês precisar, nós estamos aqui para conversar com vocês. Deixem eu orar pela sua vida. Amanhã nós estaremos juntos novamente. E domingo nós vamos ter um culto poderoso. Eu já vou estar em São Paulo, no estúdio. E domingo nós vamos ter um culto poderoso para a glória de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, por esta live. Venha restaurar casais e restaurar famílias para a glória e honra do teu santo nome. Que todas as cadeias venham cair por terra e que milagres venham acontecer dentro dessas casas e dessas famílias para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Até a próxima. Deus abençoe.